A história de Lúcifer, da glória à maldição. Uma personalidade referida como Lúcifer aparece no capítulo 14 de Isaías. A raiz latina de Lúcifer significa o aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é o estrela da manhã. Lúcifer foi retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso. Em qualquer idioma, ele era um anjo de alto escalonamento. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, juntamente com Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro desafiando Deus. Conforme descrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele disse a eles: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Aqui, Jesus descreve aos seus discípulos uma cena que ele presenciou no céu. Esse evento ocorreu antes da encarnação de Jesus como filho de Maria. Ele anunciava os perigos de permitir que o orgulho os controlasse. Essa cena descrita foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer, que ocupava uma posição de honra única no céu, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 15. Filho do homem, faça uma lamentação pelo rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, você teve uma medida completa de perfeição e o toque final de completude. Cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. O rubi, o topázio e o diamante, o berilo, a ônix e o jaspe, a safira, a turquesa e a esmeralda. O ouro, a obra-prima dos seus encaixes e das suas placas, estava em você. No dia em que foi criado foram criados preparado. Deus e andava entre as pedras de fogo. Perfeito eras nossos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que a iniquidade se achou em ti. Lúcifer é descrito como o querubim ungido. Os querubins estendem suas asas sobre o propiciatório, encobrindo com suas asas, e olham para o propiciatório. Lúcifer era exemplar em beleza, mas o orgulho o levou a desafiar Deus e buscar um lugar de igualdade com ele. Obviamente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e havia conseguido alienar alguns deles de sua liderança a Deus, levando-os a se juntarem a ele em sua rebelião contra Deus. Como resposta, Deus lançou Lúcifer e seus parceiros rebeldes para longe de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer e influência alguns anjos a se voltarem contra Deus por meio de sua trama persistente, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, da Bíblia Amplificada, declara: Pela abundância do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei por terra, fiz de você um espetáculo para os reis, para que estes o vissem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou o seu santuário. Por isso eu fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que o contemplavam. Todos os que o conheciam entre os povos estão espantados de você. Você se tornou um terror e deixou de existir para sempre. Eu trouxe um fogo do seu meio, ele o consumiu e impediu você as cinzas na terra diante de todos que olham para você. Todos os povos e nações que o conheceram horrorizados com você. Você se tornou um espetáculo terrível e aterrorizante e deixará de existir para sempre. Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra comércio sendo aplicada a alguém que se comporta como um divulgador de fofocas ou caluniador. Em outras palavras, pode ser descrito como alguém que trafica tantas mercadorias quanto fofas. Em vários outros livros da Bíblia, como Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como divulgador de fofocas ou caluniador. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 20, versículo 19, somos anunciados contra ambos os tipos de pessoas, e aquele que anda tagarelando revela segredos. Portanto, não se associe com quem fala demais. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele se mudou dos seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus.
Ele ofereceu a eles posições de maior responsabilidade na administração do universo. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, nem no céu nem na terra, por um motivo simples. Porque elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu de repente, nem em poucos dias. Não temos como medir o tempo que Lúcifer levou para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer cerca de 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é baseada em uma declaração sobre Satanás no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa passagem interpreta a frase "o estrelas do céu" como se referindo a todo o grupo de anjos. Os atos revolucionários que ele produziu do céu não na terra como mestre da calúnia ou disseminação de fofocas, ele continua buscando minar várias formas de autoridade que Deus distribuiu, tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não interrompeu sua rebelião, mas continuou estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho, o pecado original, lemos: o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te-ei por terra, diante dos reis, para que te contemplem. O coração de Lúcifer se elevou em orgulho por causa de sua formosura, e essa foi a razão pela qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? O orgulho. O pecado original ocorreu no céu, não na terra. Não foi intoxicação por álcool, adultério ou mesmo roubo. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o pecado mais letal de todos. Muitos frequentadores de lojas nunca sonharam em cometer adultério ou se embriagar, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho, sem considerar o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que se encheu de orgulho. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Acredito que seja vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato, nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião. Além disso, foi o orgulho surgindo das vitórias das quais Deus mesmo era o autor. Deus deu a luz, se formou autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus, mas a atitude errada de Lúcifer os distorceu em instrumentos para sua própria destruição. Amados e capacitados por Deus ainda hoje estão cometendo o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. No capítulo 14, versículos 12 e 15 de Isaías, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Era a ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 votações consecutivas, precedidas pela frase "o eu farei". Ele disse: Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das alturas das nuvens. Por fim, o clímax. Eu serei como o Altíssimo, como Deus mesmo. A ambição de alta promoção de Lúcifer foi causa de sua queda. As Escrituras nos confrontam com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Luz não estava na forma de Deus, ele era um ser criado, não tinha o direito de ser igual a Deus. No entanto, ele buscou a igualdade com Deus e quando conseguiu, caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza, eterno e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou a uma posição mais elevada e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente, dando-lhe um nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, tanto dos seres celestiais, quanto dos que estão na terra, e daqueles que estão debaixo da terra. Isaías, capítulo 14, versículos 11 e 15, na Bíblia Amplificada, expressa a queda de Lúcifer.
A sua arrogância e magnificência foram lançadas à sepultura juntamente com a música do seu coração. Os vermes se espalham por baixo de você, e os vermes o cobrem. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi lançado à terra, você que enfraquecia as nações! Mas você disse em seu coração: subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais remoto do norte, ou subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Mas você será precipitado à sepultura, aos lugares mais profundos do abismo. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele se imaginou tão inteligente, belo e majestoso que descobriu o mesmo. Poderia ser Deus? Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer foi encarregado de orquestrar o espírito no céu. Ele era um mestre da música que continua a encantar as pessoas até hoje. Lúcifer era responsável pelos santuários de Deus no céu. Ele foi encarregado dos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música. Era um artista e obteve muito sucesso. No entanto, ele se rebelou e caiu devido ao orgulho. As linhas de batalha foram traçadas e ele foi expulso da presença de Deus. Depois de se encantar com sua sabedoria e beleza e de conceber sua traiçoeira rebelião contra Deus, seus anjos traidores também foram lançados junto com ele. Lúcifer talvez tenha sido o mais sábio e belo de todas as criaturas de Deus, mas as Escrituras dizem que seu coração se encheu de orgulho. A queda de Lúcifer ou Satanás começou de dentro, antes de levar à sua queda. Depois de se sóbrio por causa de sua sabedoria e beleza, e depois de planejar sua rebelião contra Deus, ele foi derrubado pela presença de Deus e seus anjos traidores foram lançados junto com ele. Devemos levar isso em consideração em nossas próprias vidas. Deus criou Adão de forma única, diferente de qualquer outra criatura. Havia algo especial no modo de criação de Adão que foi projetado na mente do Criador para fortalecer o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos. O mais baixo, o mais humilde, e ainda assim Deus o tornou capaz de se tornar o mais elevado. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos nos lembrar disso e permanecer com os pés no chão e humildes. O contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo caiu, o inimigo de Deus e o homem se desfez. Ele tinha particularmente inimizado contra o homem por duas razões. Em primeiro lugar, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. O homem representava visivelmente Deus para o restante da criação. Satanás não podia tocar em Deus em si, mas podia guerrear contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Sua alegria era profanar aquela imagem, destruí-la. E para isso ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém para de adorar, começa a buscar, o céu é pequeno demais para dois objetos de desejo. E está escrito em Judas, versículo 1, que os anjos que não guardaram seu primeiro estado foram lançados para baixo. A lição da queda de Lúcifer é a seguinte: quando você se recusa a adorar, você se degrada, você cai. Se você quer ser um cristão decaído, tenha orgulho demais para adorar. O diabo já foi a estrela da manhã brilhante, um ser angelical encantador que caiu dos céus. Ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, o adversário supremo de Deus. O que você não transforma em louvor se torna orgulho. E nunca fomos criados para subir mais alto. Quanto mais somos abençoados por Deus, mais devemos dar a Ele a glória, a honra. Você não deve ficar mais arrogante, pensando:
Olhe para mim, eu não preciso adorar como essas pessoas solitárias. Você não era nada naquele momento, mas Deus o declarou e o abençoou. De acordo com a Bíblia, tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou vida na humanidade. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor. Essa é a ordem das Escrituras. Somos justificados para glorificar, libertadores para amá-lo. Você foi redimido para se alegrar, foi livre para dançar, foi livre para cantar. Seja humilde, louve a Deus. O louvor é um assunto sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que o desprezam e zombam disso, mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você sairá de sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode sobreviver sem adorar a Deus. Convidamos todos a assistir ao vídeo intitulado A Volta de Jesus Cristo. Os sinais que anunciam o fim dos tempos. Neste conteúdo impactante, exploramos os sinais proféticos que apontam para a volta de Jesus Cristo e o fim dos tempos. Você não pode perder essa oportunidade de compreender as mensagens reveladas contidas nas Escrituras Sagradas e reflexões sobre o momento crucial em que vivemos.